alguns problemas, algumas coisas aconteceram aqui, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Não permita que nada, sabe, interfira no seu momento com o Senhor. Deus vai falar aos nossos corações. O tema desta noite, tudo ok aí? Tema desta noite, o caminho de Deus é perfeito. Eu preciso ser porta-voz desta boa nova, desta mensagem de amor. Eu quero ser intérprete nesta hora do Espírito para a sua vida. Que os meus lábios possam ser, sabe, um manancial, um rio a jorrar vida e esperança no seu coração. Essa é a minha oração sempre, que dos meus lábios fluam a graça de Deus, que dos meus lábios, como foi profetizado a minha vida, possa extravasar a graça do Senhor e que esta graça agora possa ser manifestada no seu coração. O profeta Isaías, lá em Isaías, no capítulo 55, versículo de número 9, ele diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. O Senhor diz por intermédio do profeta, ele usa o profeta Isaías para dizer: Isaías, transmita a minha palavra, o meu recado ao meu povo. E o Senhor, por intermédio do profeta, diz assim: olha, porque assim diz o Senhor, como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E ele vai além, ele diz: e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, eu quero que você entenda que nós temos um pensamento limitado. Nós temos uma capacidade dimensional de enxergar as coisas de forma muito, mas muito limitada, extremamente limitada, comparado ao Senhor. E nós precisamos ter hoje esta certeza, este entendimento, que o caminho de Deus, ele é perfeito. E Deus nunca irá nos conduzir por um caminho errado. Deus nunca vai guiar você ou permitir que você siga numa direção, num caminho errado, a não ser que nós sejamos negligentes ao que Deus está nos falando. E às vezes nós achamos, que sabemos como as coisas devem acontecer. Eu pensava muito nisso ontem à noite, porque eu fiquei pensando comigo mesmo: poxa, as coisas estão acontecendo dessa forma, deveria ser assim, o país poderia estar numa outra situação, e a gente vai conjecturando, e eu estava ali conjecturando, e aí eu comecei a ouvir de Deus isso no meu coração, que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, que muitas vezes Deus trata com uma nação, Deus trata com um povo, Deus trata de uma forma que nós não compreendemos. Existem coisas que nós idealizamos, um caminho que nós traçamos ou que nós imaginamos que tem que ser daquele jeito. E aí o Senhor nos diz assim: os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Ou seja, é importante a gente refletir nisso, é importante a gente pensar um pouquinho nisso, porque Deus tem uma forma toda especial de trabalhar e de agir, que às vezes nós não entendemos. Guarda isso no seu coração, porque é muito sério. Deus tem uma forma de agir, Deus tem uma maneira de atuar, que nós muitas vezes não compreendemos. Deixa eu te explicar. Por exemplo, o povo de Israel estava com sede, estavam ali no Êxodo, naquela peregrinação em direção à terra prometida. Lembram disso? E aí, o povo fica com sede. E o Senhor fala para Moisés fazer o quê? Para que Moisés tocasse na rocha, para que dela saísse água. Então é uma coisa assim meia fora de contexto, às vezes você fala: poxa, poderia ter acontecido mais natural, de repente a terra abre, a água brota, uma mina. Não, Deus fez dessa forma.
É interessante que a gente às vezes vê que Deus tem uma forma de trabalhar que nós não entendemos, igreja, que nós não sabemos o porquê ou o para quê daquilo, né, como eu falei domingo na questão do vale. Mas olha que interessante, por exemplo, foram cobrar o imposto, né, de Jesus, se era lícito pagar ou não era, tinha que pagar imposto, não tinha que pagar imposto, e Jesus manda Pedro pegar um peixe. Pedro pega um peixe, ele diz, agora, dentro do peixe tem uma moeda, pega a moeda, vai lá e paga o imposto. Olha que coisa assim, extremamente contraditória, estranha de compreender. Existiam várias formas daquilo acontecer. Deus poderia ter inclinado o coração de alguém para vir ali e entregar as moedas. Ele poderia ter tocado, né, no chão e de repente uma moeda aparecesse. Não, ele disse, Pedro, vai lá, pega um peixe, traz porque tem uma moeda dentro dele. Ou seja, são coisas que às vezes na nossa capacidade humana, nós não somos capazes de compreender. Lembra quando o profeta está com fome? O profeta havia se afastado, o profeta Elias, estava numa caverna, estava isolado, com medo. E aí, Deus manda que os corvos alimentem ele, levando carne, levando pão. Parece estranho tudo isso. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes nós idealizamos que Deus tem que agir desta maneira na minha vida. Às vezes nós criamos um ideal de que assim, eu quero que Deus faça assim. Deus faz da maneira que Ele acha que tem que ser feito. Então é importante a gente compreender que existem situações que num primeiro momento não faz nenhum sentido. Existem coisas que nós estamos vivendo, passando ou atravessando, um momento da nossa vida que nós às vezes não somos capazes de dimensionar o porquê ou para quê daquilo. Se nós pegarmos esse momento, né? Poxa, quantos de nós não questionamos, não oramos, não falamos com Deus, Senhor, tudo o que está acontecendo à nossa volta, pessoas tão extraordinárias, pessoas tão boas, pessoas tão maravilhosas morrendo. Senhor, tanta dificuldade, pessoas passando por... E aí nós começamos a querer ensinar Deus como Deus tem que agir e Deus tem que trabalhar. É importante a gente saber, amados, que Deus sabe como agir. Deus sabe como trabalhar em cada um de nós. Sabe, não há quem passa desapercebido aos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão atentos sobre cada um de nós. Então, nós nunca podemos nos esquecer que Ele é Deus, que Ele é soberano e que Ele faz do jeito que Ele quer, como Ele achar que tem que ser feito. Às vezes nós pensamos assim, entenda isso com carinho que eu vou lhe dizer. Na minha vida tinha que ser diferente. Eu não gostaria de estar passando por isso que eu estou passando. Eu não gostaria de estar, nesse momento da minha vida enfrentando isso, vivendo isso. Ok, mas entenda, o caminho de Deus é perfeito. Então não pense você que nós temos a capacidade ou a dimensão de fazer algo diferente ou que nós poderíamos fazer melhor. Eu estava pensando isso ontem, igreja. Falei, poxa vida, poderia estar sendo desse jeito, poderia estar acontecendo assim, poderia estar fazendo assim. E de repente Deus falou assim para mim, olha, os meus caminhos, os meus pensamentos são mais altos que o seu. E eu quero que você saiba disso, que o caminho de Deus é perfeito, ainda que no momento você não esteja entendendo algo, ainda que nesse momento você não consiga ter uma percepção do que vai acontecer na sua vida no futuro próximo ou no futuro longo. Talvez você não saiba o que pode mudar nesses próximos dias e você fica conjecturando. Entenda uma coisa, Deus sabe de todas as coisas e Ele está adiante de mim, adiante de você. É Ele quem endireita os caminhos tortuosos. Então, não pense que o Senhor se esqueceu de você ou que os olhos do Senhor não estão sobre a sua vida, ok? Então, com Deus, eu quero falar o que Deus falou comigo. Com Deus, você não precisa saber tudo. Com Deus,
O que você precisa é acreditar que Ele é fiel e vai fazer com que aquilo que Ele tem para mim e para você aconteça. Então, não queira saber tudo, porque às vezes o ser humano tem essa necessidade, esta curiosidade, sabe, esse controle, esse domínio. Todos nós queremos controlar a situação. Todos nós queremos dominar ou achar que nós sabemos. Só que aí nós esbarramos com um Deus que é soberano. É importante a gente ter essa dimensão. Você não precisa saber tudo. Eu não preciso saber tudo. O que eu preciso é confiar em Deus e saber que Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para a minha vida e Ele sabe como agir em cada área, em cada situação. Então, eu não sei qual é a questão que você hoje quer tanto dominar. Eu não sei hoje, na sua vida, o que você talvez tenha de um sentimento, uma preocupação ou um desejo. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. E saiba que você não precisa saber tudo. Você precisa apenas confiar em Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. O sábio fala isso em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. E ele diz assim, e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, muitas vezes não existe uma solução lógica que a gente consiga enxergar. Alguém que me assiste nessa hora e fala assim, bispo, eu estou passando por uma situação e eu preciso muito de uma direção. Bispo, está acontecendo algumas coisas na minha vida e eu preciso muito de um direcionamento. E talvez você esteja aí apreensivo, apreensiva, com direcionamento, tentando entender algumas coisas. Agora, nem sempre vai existir para o seu problema uma solução lógica. Nem sempre as coisas vão acontecer como nós achamos que tem que ser. O que nós precisamos é enxergar com os olhos da fé que Deus tem uma solução. A solução para a água que o povo hebreu precisava veio da rocha. A necessidade de pagar um imposto veio de uma moeda que estava na barriga de um peixe. O suprir da alimentação de um profeta renomado veio por corvos. Então, assim, existem momentos que não há lógica em algumas coisas. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes você não enxerga uma solução e fica desanimado. Às vezes você não enxerga uma luz no fim do túnel e você fica desanimado. Às vezes você está vendo que nada está acontecendo à sua volta e você sabe, você perde a vontade de viver, perde a vontade de fazer aquilo, perde a vontade de prosseguir. Entenda uma coisa. Hoje a gente se depara com pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão passando por frustrações. Por quê? Porque a pessoa quer ver alguma coisa, a pessoa quer olhar e quer enxergar uma luz no fim do túnel. Nem sempre nós vamos enxergar a luz no fim do túnel. Agora, isso não significa que não há uma saída. Entendeu? O fato de você não estar enxergando uma luz no fim do túnel não significa que não há uma saída para você, muito pelo contrário. Quando nós não enxergamos uma saída, o que nós precisamos é confiar em Deus. Quando nós não enxergamos uma saída, nós precisamos olhar com os olhos da fé. Então, ao invés de tentar descobrir uma solução e ficar lutando, confia em Deus. Confia que Deus pode, amado, entenda pelo Espírito Santo de Deus o que eu vou te falar. Deus pode tirar uma moeda da barriga de um peixe. Entenda, por favor, pelo Espírito Santo de Deus, que Ele pode sim, Senhor, Ele pode sim, Senhora, mandar a provisão por um corvo. Ele pode. Ele pode fazer coisas inimagináveis para saciar a sua necessidade, para resolver o seu problema, para curar você, para operar um milagre na tua saúde. Ele pode.
é que às vezes nós ficamos tentando imaginar ou idealizamos que a ajuda vai vir por alguém, e às vezes aquilo não vem. Talvez tenha pessoas que possam te ajudar e não estão te ajudando. Talvez tenha alguém que poderia resolver o seu problema, mas não quis resolver. Talvez tenha alguém que com uma ligação mudaria essa situação que você está vivendo, mas a pessoa não quis fazer essa ligação. Talvez você estava esperando algo de alguém e a notícia que chegou para você foi desfavorável, ou seja, a notícia que chegou para você foi um não. Mas isso não significa, não se perturbe, não se assuste. Porque o caminho de Deus é perfeito. O grande problema, igreja, é quando nós começamos a querer dar um diagnóstico, ou quando nós queremos, sabe, ou melhor dizendo, não é dar um diagnóstico, mas quando nós queremos dar uma solução para o problema. Ou quando nós idealizamos que a solução tem que ser essa. Sabe, algumas pessoas são muito centralizadoras, algumas pessoas são, sabe, cheias de querer resolver o problema. Então tem pessoas que são assim, eu quero resolver, sabe, eu vou resolver. E aí a pessoa fica inventando uma solução. O que o Espírito Santo de Deus quer que você entenda hoje é que você não precisa inventar uma solução para o seu problema, porque essa solução já existe, está no Senhor. E basta que você confie no Senhor de todo o teu coração, como diz o sábio em Provérbios 3:5, e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, lembre-se que o caminho de Deus é perfeito. O profeta Isaías fala em Isaías 64, versículo 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Por isso, meu irmão, minha irmã, mude os seus pensamentos de derrota, sabe? Louve ao Senhor com todo o teu coração, olhe para o alvo que é Jesus Cristo e saiba, olha, desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando. Eu não preciso ver uma luz no fim do túnel. Eu não preciso enxergar uma saída. Eu preciso confiar que há uma luz em Deus, que há uma saída em Deus para que eu possa descansar. Para que você possa descansar o seu coração. Para que você não viva aflito, aflita, sabe, angustiado. O salmista diz no Salmos 40, versículo 1, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esse é o nosso papel. Às vezes, quando nós não enxergamos uma saída, eu não sei como resolver um problema. Amados, tem situações que nós não sabemos resolver. Bispo, tem situações que você não sabe resolver, uma porção delas que eu não sei resolver. O que eu faço? Eu espero no Senhor. Eu confio no Senhor de todo o meu coração. Eu clamo a Ele por socorro. Por quê? Olha o que diz o versículo 2. Essa foi a oração de Davi. Essa foi a oração de Davi. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Tem momentos na vida que nós teremos que confiar em Deus, mesmo sem entender. Você é capaz de entender o que eu estou te falando por intermédio do Espírito? Mesmo sem entender algumas coisas, é necessário confiar em Deus. Não dá para entender tudo, não dá para saber tudo, não dá para a gente controlar tudo, não dá. Não dá, porque se você quiser entender tudo, se você quiser controlar tudo e você vai perceber que você não é capaz, você vai entrar num estado de desespero, você vai entrar num estado de perturbação mental, emocional, você não vai ficar bem. Então o que eu preciso, bispo? Eu preciso confiar, sabe? Isso é tão maravilhoso, porque tem momentos que só nos resta confiar
em Deus e no seu agir. Tem horas que só resta confiar na justiça de Deus. Tem hora que só nos resta confiar no amor de Deus, igreja. Tem hora que só nos resta confiar nesse agir, nessa justiça e nesse amor. Há momentos que as nossas mãos, entenda por favor pelo Espírito, estão atadas. Tem situações, às vezes, que chega para a sua vida, um diagnóstico, às vezes médico, que você fica ali de mãos atadas. Às vezes você procura um tratamento e você vai ouvir, olha, esse tratamento é ineficaz, não tem solução, não tem mais jeito. Nós ficamos de mãos atadas. Às vezes você está passando por uma questão financeira, por um problema, você fica de mãos atadas. Às vezes é um pai, uma mãe, né? Às vezes vê ali um filho na droga, sabe? Sumindo na rua, vivendo, sabe? Lá Deus aonde? Às vezes uma esposa que vê o marido se enfiando na bebida, na droga, no tóxico, sabe? A pessoa se arrebentando e fica ali sem saída. Existem situações que são avassaladoras, e uma delas agora que nós temos visto, que tem gerado muito pânico, a questão do Covid. Às vezes alguém recebe o diagnóstico, olha, está com Covid, está com falta de ar, vai ter que ir para o hospital, e as pessoas entram em pânico. Quando nós não sabemos resolver, entenda isso por favor, quando nós não temos recursos humanos para lidar com uma situação, isso não significa que não haja solução para o seu problema. Isso não significa que você está sozinho, que você está perdido ou perdida. Muito pelo contrário. Isso significa que você precisa de um milagre. E Deus é especialista em milagres. Eu lembrava e me recordava ontem da viúva de Sarepta. Esta viúva passou por uma situação tão difícil na vida dela, e o Senhor manda uma instrução pelo profeta que não fazia sentido. O profeta vem com uma instrução que para aquela mulher não fazia um pingo de sentido. Se a gente analisar até com calma, parecia até um pouco de ganância por parte do profeta. Se alguém olhasse de uma forma até meia mais humana, diria, olha, esse senhor está tirando proveito desta senhorinha. Isso é narrado em 1 de Reis, capítulo 17, versículo 12. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Esta senhora está exatamente narrando aquilo que eu falei há pouco. Uma situação que um filho de Deus não espera passar, algo que nós não imaginamos e não queremos passar. Imagina a pessoa comer ali aquela comida e saber que talvez a última refeição que ela faça, ela e o filho. Uma situação devastadora. E aí chega o profeta, no versículo 13, olha que instrução, até um pouco fora da realidade, né? Mas o caminho de Deus é perfeito. A gente não precisa entender o que Deus está falando. Nós precisamos confiar no que o profeta está falando. Porque às vezes Deus fala algo e nós não entendemos o que Deus está falando. Mas se a voz é profética, nós precisamos confiar no que Deus fala. E o versículo 13 mostra exatamente isso. Versículo 13, Elias lhe disse, não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traz-o aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para teu filho. Então, não é verdade que às vezes em alguns momentos parece que a instrução ela não é aquilo que nós imaginamos? Você imagina essa senhora? Chega um homem ali e começa a falar para ela, olha, vai lá, faz um bolo, a senhora tem pouquinho, vai comer e vai morrer. Então, entre outras palavras, a senhora vai morrer mais rápido, vai lá, faz um bolinho, traz primeiro para mim. Às vezes é difícil de entender alguns momentos, é difícil de entender algumas coisas, mas quando há uma instrução da parte de Deus, eu quero falar isso para você.
receba, acate a instrução de Deus. Porque às vezes o caminho de Deus não é aquilo que nós imaginamos. Ou a maneira de Deus agir é tirando uma moeda da boca de um peixe. Ou às vezes Deus vai agir na minha e na sua vida, mandando um corvo nos alimentar. Seja esse corvo um ímpio entregando uma cesta básica na sua casa. Seja alguém que você jamais esperou que estendesse a mão para você, estendendo a mão. Talvez a água que você precisa não vai vir da torneira, não vai vir da maneira mais lógica e natural, vai vir de uma forma inimaginável. E foi exatamente isso que aconteceu na vida desta senhora. Os fundamentos de Deus são diferentes dos nossos fundamentos. O que Deus vê vai além do que nós enxergamos. Aquela viúva enxergava a morte eminente dali a poucas horas depois que ela fizesse aquela refeição. Aquela viúva, ela enxergava, o fundamento dela era que o fim da minha vida acabou, eu não tenho mais provisão, eu não tenho recursos, eu tenho 2 pedaços de tábua aqui que eu consegui, 2 cavacozinhos para eu fazer um fogo e comer com meu filho, eu não tenho mais nada. O que eu quero é que você transfira isso para a sua realidade, para aquilo que você está vivendo, seja de origem familiar, seja de origem profissional, seja no seu quesito financeiro, seja na sua saúde. Talvez alguém que me assiste agora recebeu um diagnóstico e você está assustado, assustada com isso. Mas escute, esta mulher achava que ia morrer por conta do seu problema. Porque ela começou a não enxergar uma saída para o problema dela, como talvez você também não esteja enxergando. Mas a saída de Deus não é aquela que nós enxergamos, é aquela que Ele já preparou para mim e para você. Deus tem, meu amado, minha amada, uma saída e uma resolução para aquilo que você está enfrentando. Olha, eu não sou capaz de dimensionar o que você está passando. Eu não sou capaz de saber o que se passa no seu coração. Eu sequer sou capaz de dimensionar o que você enfrentou no dia de hoje. Porque eu sou humano, sou limitado. Quando Deus usou o profeta para falar com aquela mulher, não foi para que ele pudesse usurpar por torpe ganância do que ela poderia lhe oferecer. Às vezes a solução vem de algo que nós nem imaginamos. E lá no capítulo 17, versículo 15, diz assim: foi ela, e fez segundo a palavra de Elias. Comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Olha que coisa extraordinária. Sabe, você que hoje se encontra numa encruzilhada, eu quero falar com você. Não questione a maneira de Deus conduzir a sua vida. Não questione a maneira com que Deus está conduzindo essa situação na sua vida. Às vezes o caminho, sabe, o nosso caminho, o caminho da nossa vida, parece apertado. Parece difícil de você sair dessa situação. Às vezes você está fraco, cansado, cansada. Sabe, bispo, eu ando desanimado, eu ando sem vontade de sair. Amado, às vezes as pessoas me falam isso, confidenciam isso, bispo, às vezes eu não tenho vontade de levantar de manhã da minha cama. Bispo, às vezes é tanta coisa que eu estou enfrentando, sabe, que eu não sei como agir. Amados, existem situações que nós não temos como evitar. Eu falei isso domingo. Existem situações que são inevitáveis. Eu não tenho como evitar, você não tem como evitar. Existem coisas que vão além do que nós compreendemos, mas Deus conhece. Eu vou te dizer como um pastor, eu não conheço todas as coisas. Eu não conheço o meu próprio futuro, eu não conheço o meu amanhã, eu não conheço o que vai acontecer comigo daqui 1, 2, 3 horas, eu não conheço. Mas se você não conhece, eu vejo você falando de sonho, de fazer, de construir, de crescer, de fazer.
como é que você faz isso? Porque eu confio em Deus. Porque o caminho de Deus é perfeito. E se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Mas se a porta fechar, Ele continua sendo Deus. Porque os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus, meu irmão, minha irmã, são mais altos do que os nossos. Então nós volto a dizer, nós queremos controlar o incontrolável. É como querer controlar a fúria do vento ou como querer controlar a fúria do mar, é impossível. Às vezes aqui nós temos umas rajadas de vento que arranca a fachada de prédio, leva telhado de galpões. Às vezes nós temos situações que chegam e nós não sabemos como lidar com aquilo. Eu não sei como lidar com isso. Não há nenhum demérito em você não saber lidar com algumas questões. Mas, nesse momento, é necessário que você confie em Deus. Porque Deus sabe lidar com toda e qualquer situação. Amém? Nosso coração, nós não sabemos. Muitas vezes nós não conhecemos nem o que está no nosso coração. A mente humana é algo tão complexo que às vezes nós não conseguimos nem entender o que se passa na nossa cabeça. Você não consegue nem entender por que você tem pensado assim, por que você tem agido assado. Mas olha o que diz a palavra do Senhor pelo salmista. Salmo 139:1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda há palavra, esse é o Deus, amados, que cuida de mim e de você. Esse é o Deus que vai adiante de nós, que conhece o nosso futuro, que tem um caminho perfeito para nós. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Mas quem sabe o que está no teu coração é Deus. A coisa mais difícil de compreender é o coração humano. É compreender o que está no coração de uma pessoa. Às vezes você mesmo não conhece o que está no seu coração. Às vezes você não tem a capacidade de abrir o seu coração. Até para você mesmo. Porque a nossa mente, como que ela funciona? Ela tem alguns bloqueios, a nossa mente bloqueia algumas questões, né, que nós chamamos de id, ego e superego, que ela vai bloquear os seus pensamentos de tal forma para que aquilo que está no seu inconsciente não venha à tona. Para que você não haja, sabe, de forma desregrada. Então você tem um filtro. Então nosso filtro está o tempo todo, às vezes, você não está enxergando adiante, você não está enxergando, mas a mão de Deus está na sua vida. Às vezes nós não enxergamos quem Deus é. Agora, Deus conhece as suas dores, Deus conhece as suas fraquezas, Deus conhece o seu coração, Deus conhece as suas necessidades e Ele sabe como agir na sua vida. Ele sabe, Jesus sabe o que você está passando e Ele sabe como agir. Deus sabe como agir na sua vida. Você pode acreditar nisso que eu estou te falando? Diga aí na sua casa, diga, Deus sabe como agir na minha vida, porque Deus sabe. Hoje mesmo Ele oferece, amado, para você uma saída. Hoje mesmo Ele oferece para você abrir diante dEle o seu coração, para que Ele possa agir, para que Ele possa atuar. Sabe, nesse mundo que nós vivemos, eu recebi isso de Deus, falou muito comigo. Deus falou muito comigo com isso. Nesse mundo que nós vivemos, quem chega em primeiro é o melhor. Sabe quando Deus falava isso comigo essa madrugada? Eu fui me deitar bem tarde por conta disso. Eu estava moído de sono, mas com muito sono. E eu lutei muito contra esse sono, porque eu não podia dormir, porque Deus estava falando muito ao meu coração. E eu comecei a pensar que nesse mundo, quem chega primeiro é que vence. Sabe, quem conseguir chegar primeiro, quem consegue fazer primeiro, o primeiro, quem tem mais, quem chega em primeiro lugar é o melhor. É assim que o mundo enxerga. Mas Cristo disse que no reino de Deus os valores são invertidos.
não são os mais capacitados, não são os mais espertos, não são os mais favorecidos, muito pelo contrário. Muitas vezes Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as que não são, para confundir os que são. O próprio apóstolo Paulo falou sobre isso acerca dele mesmo. Ele disse assim: quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Quando eu não tenho, é aí que eu tenho. Quando eu não posso, é aí que eu posso. Eu queria caminhar para esses minutinhos finais falando isso para você. Quando você não tem, é aí que você tem. Quando você não pode, é aí que você pode. Quando você não sabe, é aí que você sabe. Sabe por quê? Porque quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, é aí que Deus age. Eu aprendi uma coisa na minha vida, amados, eu quero compartilhar isso com vocês. Aprenda a ter a humildade diante de Deus e daquilo que Deus traz à sua vida. Às vezes, aquilo que Deus nos traz pode ser amargo, pode ser difícil de compreender e de entender, mas se veio de Deus, é bom, é perfeito e é agradável, porque Deus seria incapaz de trazer à minha vida e à sua vida algo que nos machuque ou que nos prejudique. Muitas vezes as pessoas não são capazes de dimensionar isso. Paulo falou exatamente isso. Quando eu sou fraco, quando eu sou humilde, quando eu me submeto, quando eu me rendo, é aí que eu sou forte. Então talvez você esteja agora se fazendo de forte, né, tentando resolver esse problema com a sua força. Né? Eu não vou contar com ninguém, eu não vou pedir ajuda para ninguém, porque eu não quero que ninguém saiba do meu problema, eu não quero que ninguém fique sabendo. Você está sendo fraco, você está sendo fraco. Você está sendo fraca. Não, eu não vou contar isso para minha família. Eu não vou compartilhar isso com um irmão na fé, alguém que possa me ajudar. Eu não vou compartilhar com a minha liderança, porque, sabe, eu tenho vergonha. Não, porque eu sempre resolvi os meus problemas. Eu sempre fui muito independente na vida. Eu sempre tive condição. Eu nunca pedi ajuda para ninguém. Você é fraco. Você é fraca. Porque quando você quer agir por conta própria, a tua força é limitada. A força do teu braço é pequena, a tua mão não alcança muito longe, os teus olhos não veem o amanhã. Mas quando nós nos submetemos a Deus, nós somos uma potência. Quando nós nos prostramos aos pés do Senhor e reconhecemos a nossa incapacidade, imperfeição, a nossa limitação humana, aí nós somos fortes, aí nós somos indestrutíveis, aí nós vencemos toda e qualquer batalha, porque o general vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, despedaçando os espinhos. Ele ordena anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para aqueles que nele se submetem e confiam. Esse é o agir do nosso Deus. Paulo fala isso. Eu quero compartilhar com você, ele fala isso em 2 Coríntios, no capítulo 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10. 2 Coríntios 12, 9 e 10, ele diz assim: então ele me disse, olha, o versículo 8 ele fala assim: por 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Por 3 vezes Paulo fala: tira o espinho da minha carne, Deus, tira esse espinho da minha carne, tira isso, tira isso. Por 3 vezes ele pede isso para Deus. Aí no versículo 9 ele fala: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, porque para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, quando sou dependente de Deus, quando eu reconheço que eu preciso da ajuda de Deus, aí eu sou forte. Quando Paulo fala isso, ele abre para nós uma janela para nós enxergarmos que você não precisa se fazer forte. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Talvez o mais fraco entre todos nós seja eu. Talvez entre todos o mais fraco seja eu. Sabe por quê? Porque eu sou alguém que depende de Deus. Eu todos os dias da minha vida,
Se não for a mão de Deus, se não fosse a mão de Deus, eu já tinha desistido de tudo. Se não fosse a mão de Deus, eu não poderia estar aqui onde eu estou. Quando Paulo fala das necessidades, da fraqueza, da perseguição, isso é o nosso lado humano. Você não precisa demonstrar força. Você precisa demonstrar humildade e fraqueza diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou humano. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Amados, vou dizer uma coisa para vocês. Eu só posso dizer que eu sou o que sou pela graça de Deus, porque eu não tenho nada assim, que se fosse olhar para a minha vida, bispo, quais são os grandes atributos que você tem? Eu não sei. Sabe, quando eu recebo das pessoas palavras de incentivo, de amor, de carinho, coisas que chegam à minha vida o dia todo, o tempo todo. Sabe, eu vinha para cá hoje, para o culto, só Deus sabe. Amados, eu não liguei, a bispa usou o carro, eu não liguei, eu entrei, liguei o carro, o meu rádio ligou. Eu parei na porta da igreja, ainda fiquei aqui mais uns 5, 10 minutos, Deus falando comigo. A minha lógica, o meu coração me dizia algo. Eu antes de sair de casa, me ajoelhei e falei: Senhor, estou indo para a tua casa, para ser porta-voz da tua palavra, usa a minha vida, eu me esvazio. Quando eu comecei a ouvir, eu não sei quem é, que pastor é, que pregador é, não sei o nome, mas talvez nesses últimos 20 anos foi uma das mensagens que mais falou o meu coração. Numa rádio, não sei quem é, porque Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Eu não quero me fazer de forte, porque eu não sou forte, eu sou dependente de Deus. Eu só dependo dEle. Eu só dependo de Deus. Eu queria que você entendesse isso. Às vezes nós não entendemos porque Deus permite que você viva dessa maneira, ou que você passe por algumas situações. Às vezes nós não entendemos por que Deus permitiu isso na minha vida, bispo. Nós não entendemos, não sei. Eu não sei. Bispo, eu não entendo por que eu estou passando por isso. Eu não sei. Bispo, será que não tem outro caminho para eu percorrer? Eu acredito que não. Se Deus permitiu esse caminho, o caminho de Deus é perfeito. Mas saiba de uma coisa, amado. Eu e você não somos sábios o suficientes para dar conselhos para Deus ou dizer o que seria melhor para mim e para você. Vou falar isso para você de coração. Você e eu não somos sábios o suficiente para dar conselhos para Deus ou para dizer: Deus, minha vida tinha que ser de outro jeito, eu teria que ter nascido em outra família. Talvez a família que você nasceu castigou demais você. Mas posso te falar? O caminho de Deus é perfeito. Até a família que você nasceu tem um plano de Deus para você ter nascido aí. Nós estamos passando esse período do Covid. Bispo, por que isso? Amados, o caminho de Deus é perfeito. Deus está permitindo isso para tratar muitas pessoas. Mas tem muita gente morrendo, tem muita gente sofrendo. Mas o caminho de Deus é perfeito, amados. Tem coisa que não dá para entender. Tirar uma moeda da boca de um peixe. Não dá para entender. Não dá para entender. Um corvo alimentar um profeta, não dá para entender. Parece uma coisa fora da realidade. Existem coisas que eu não entendo, você não entende. Mas nós precisamos o quê? Confiar no Senhor. Por quê? Porque ele diz lá em Isaías 55, 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É simples assim. Eu e você podemos aceitar humildemente o caminho que Deus traçou para nós hoje e termos absoluta certeza que Deus não está louco, Deus não errou e Ele sabe o que Ele está fazendo na minha e na sua vida. Vou dizer para você, entenda, por favor, com carinho, amor e responsabilidade, porque eu não usaria o altar da igreja se não fosse para ser porta-voz do Senhor para a sua vida. Eu não me aceitaria, eu não aceitaria vir aqui se não fosse apenas para ser uma ferramenta, um instrumento nas mãos de Deus. Às vezes, nós não entendemos o que nós estamos passando.
Às vezes você está passando uma luta aí na sua saúde, não questione a Deus. Talvez você esteja vivendo aí um drama familiar, sabe, que você está revoltado. Talvez você perdeu alguém que você amava. Talvez alguém que você amava foi recolhido, voltou para casa. Talvez alguém que você ama muito esteja internado num hospital entre a vida e a morte. Em nome de Jesus, eu te falo humildemente, aceite o caminho que Deus traçou para você e tenha certeza absoluta, Deus sabe o que faz e Ele não falha, Deus sabe o que faz. Até quando um justo é recolhido, Deus sabe o que faz. Quando um justo fica, Deus sabe o que faz. Quando um ímpio prospera, Deus sabe o que faz. Quando um justo passa dificuldade, Deus sabe o que faz. Espere com paciência sem reclamar. E no tempo certo, Deus vai agir em seu favor. Espere com paciência, sabendo que Deus é soberano. E que no tempo certo, Ele vai entrar com o seu poder e com a sua glória sobre a sua vida. Eu encerro com a oração do salmista, que é a oração que eu fiz essa madrugada, 2 e tanto da manhã, quase 3 horas da manhã, e a oração que eu quero que você faça, que você tenha como, sabe, nesses dias, como algo de Deus para a sua vida. Salmo 142, versículo 1. Ao Senhor, ergo a minha voz e clamo com a minha voz, suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, conhece o meu caminho. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio. Ninguém que por mim se interesse, ninguém que me ajude, ninguém que me entenda. Às vezes acontece isso. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão. Na terra dos viventes, atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Pode ser que você esteja assim. Essa é a nossa oração. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tem coisa que te persegue, tem coisa que se levanta contra a sua vida, que é muito mais forte do que você, muito mais forte do que eu. Nós temos que assumir isso diante de Deus. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Vai chegar uma hora, amado, que você vai estar cercado de testemunhas, para que elas possam contemplar, para que elas possam glorificar o que Deus fez na sua vida. Eu não sei o que você está passando. Eu não sou capaz de dimensionar o que cada um agora que me assiste está enfrentando. Eu não sei qual é a sua queixa, qual é a sua dor, qual é a sua tristeza, qual é a sua vontade nesse momento. Mas o que eu te peço é que você ore ao Senhor, espere no Senhor e saiba que há uma saída para você. Que talvez você não esteja enxergando, mas há uma saída de Deus para a sua vida. E com certeza, quando o Senhor iluminar os seus olhos, quando esta porta se abrir, você vai perceber que esta foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Entender muitas vezes nós não vamos entender. Mas quando o caminho se abrir, nós vamos ver quão perfeito ele é. Deus chamou Abraão e disse, Abraão, sai, vai. Deus não falou para Abraão o que ele iria enfrentar. Abraão tinha uma mulher estéril. Abraão tinha muitas adversidades para enfrentar. Deus não falou para ele. Deus apenas falou, vai, eu vou fazer de você uma grande nação. O caminho é perfeito. Às vezes Deus não nos revela o que há pela frente. Às vezes Deus não fala, Deus não nos mostra quão, penoso será o caminho para nós não nos sentirmos desestimulados.
Deus vai conosco em todo o caminho, dizendo, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Você pode estar passando por um caminho muito árduo, ou talvez você já passou. E se você já passou, você sabe o que Deus está falando. Se você já enfrentou pedras e tropeços na vida, você sabe aonde Deus te colocou. Mas se você ainda está no processo, tenha certeza, meu amado, minha amada, você não está sozinho. A sua capacidade, a sua suficiência vem de Deus. Ele é contigo, Ele te guarda. O maligno não te toca, Ele guarda a sua entrada, a sua saída. E o caminho dele é perfeito. Que assim seja, porque assim disse o Espírito da graça de Deus. Assim diz o Senhor a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Senhor, eu te dou graças por esta palavra. Eu sei que o Senhor é quem renova as nossas forças e quando somos fracos, é aí que somos fortes. Eu sou fraco, Senhor. Eu sou totalmente dependente de Ti. E eu sei que nesta hora, como eu, há muitos homens e mulheres, jovens e crianças, que também se sentem assim, que sabem que a capacidade e suficiência deles vem do Senhor. Portanto, Pai, guarda a mente, guarda o pensamento, os pensamentos, guarda os corações dos teus filhinhos e filhinhas nesta paz, nesta certeza de que mesmo sem enxergar uma saída, mesmo sem saber como vai ser, o teu caminho é perfeito. Em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dirija você, toda a sua casa, toda a sua família, por uma semana totalmente dependente de Deus. Seja fraco aos pés do Senhor e você será uma potência diante do mundo. No reino de Deus é assim, não é quem chega primeiro que vence, é quem se submete à vontade de Deus, é que reina em vida através de Jesus Cristo.